E o novo contrato do atacante holandês Memphis pode chegar a um custo total de até 135 milhões de reais para o Corinthians. Fiel torcida faz história em frente ao Ministério Público e o Conselho Deliberativo do Timão marca a nova data da votação da reforma do Estatuto do clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a presença da fiel torcida em frente ao Ministério Público, um protesto de apoio ao que pode ser uma intervenção judicial no Corinthians. Há algum tempo, há vários meses, eu venho falando para vocês sobre intervenção judicial será a única saída para o Corinthians dessa situação ao qual o clube está. Dívidas indo para 3 bilhões de reais. Estamos vendo aí a incapacidade que hoje está acontecendo no clube de ser administrado e absolutamente, com o passar dos meses, investigações e supostos crimes acontecendo e vários fatores que acabaram fazendo com que o Ministério Público praticamente toda semana tenha que abrir uma nova investigação. Claro que já há algum tempo já estão acontecendo vários pedidos da intervenção judicial no Timão. Então, mediante a esse cenário, a intervenção judicial no Corinthians vem recebendo cada vez mais apoio. E na tarde desta quarta-feira, 19 de agosto, a fiel torcida do Timão acabou fazendo história em frente ao Ministério Público, conforme marcado anteriormente pelo Gaviões da Fiel e outras torcidas organizadas como a Pavilhão, Camisa 12, Fiel Macabra, Coringão Chopp e, claro, todo corintiano que teve condições de ir em frente ao Ministério Público e uma tarde histórica acabou acontecendo lá. Muitos corintianos reunidos, inclusive até o Direi, ídolo do clube lá também marcando presença, protestando, vários cantos de apoio à intervenção, como por exemplo, dá-lhe intervenção no Timão, queremos intervenção no Timão, e muitos corintianos agora apoiando cada vez mais a intervenção judicial, destacando que na última semana o presidente Osmar Stabile esteve no Ministério Público para falar sobre o inquérito que vem sendo conduzido. Ainda não existe nenhuma previsão de intervenção no Corinthians ou não, mas a possibilidade ela existe e é o que eu venho falando para vocês. Intervenção no Corinthians não é mais se teremos, e sim quando teremos, pelo menos na minha visão. Então, uma tarde histórica em frente ao Ministério Público, a fiel torcida. A minha opinião quanto a esse protesto que aconteceu em frente ao Ministério Público, muitos, mas muitos corintianos mesmo, lá representando, protestando e, claro, lutando e já um acordo para que a única saída para o Corinthians seja a intervenção judicial. Eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim é emocionante o que aconteceu hoje em frente ao Ministério Público. Para mim, a fiel torcida fez história em frente ao Ministério Público. Vamos lá, ó. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra foram as organizadas que se reuniram e subiram um vídeo marcando esse protesto. Mas claro, não tivemos apenas torcedores organizados lá, e sim qualquer e todo corintiano que tenha tido condição de ir. Então, pedido de socorro para o Ministério Público, como eu disse, dá-lhe intervenção no Timão, queremos intervenção no Timão. Para mim que falo de intervenção para vocês há muito tempo, chega a ser emocionante. Não é algo que o torcedor corintiano sonhou para o clube, mas hoje, analisando o cenário, é a única saída. Para mim, hoje, a intervenção é a única forma de acontecer uma limpeza total dentro do clube.
com uma auditoria correta, e para mim, se fizer uma auditoria correta, a dívida passa de 5 bilhões, então volto a dizer, a Fiel fez história em frente ao Ministério Público, lembrando que esse protesto foi de apoio à intervenção, e agora nos próximos dias teremos protesto, vai ter protesto no jogo contra o Rosário, na quinta na Arena, e no sábado no Parque São Jorge. E agora vamos falar sobre até uma decisão surpreendente que veio do Conselho Deliberativo do Corinthians. O Conselho Deliberativo do Timão marcou novamente a data para a votação da reforma do Estatuto do Clube, que já era para ter acontecido há vários meses atrás. O Corinthians marcou para o dia 19 de setembro Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia dos Sócios, que poderá votar a reforma do Estatuto do Clube. Entre os principais pontos estão o direito de voto do fiel torcedor, que é algo que eu já luto por isso há muito tempo, mudanças no sistema eleitoral, incluindo a possibilidade de segundo turno e a possibilidade de reeleição do presidente Osmar Stabile. Muitos consideram que esse mandato do Stabile é um mandato tampão, então ele possa ter direito a concorrer na eleição de novembro. Então, está marcado para o dia 19 de setembro. Já foi informação que veio direta do Conselho Deliberativo. Lembrando que essa votação era para ter acontecido em junho, mas 3 conselheiros vitalícios acabaram conseguindo que essa votação tivesse sido suspensa mediante a... Sabemos que, na verdade, dentro do Corinthians foram colocados lá pontos que o texto base não havia sido aprovado e tinha sido levado, então havia sido suspensa no mês de junho. Agora também, claro que existem as expectativas de novamente entrarem com o recurso e tentarem a suspensão, mas por enquanto está marcada para o dia 19 de setembro a votação onde os sócios vão até o clube votarem pela reforma do estatuto ou não. A minha opinião quanto ao presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, ter marcado novamente a data da votação da Assembleia dos Sócios que vão votar a reforma do Estatuto, eu vou ser sincero com vocês. Primeiramente, eu me surpreendi, não estava esperando que teríamos essa notícia. Vejam só, a reforma do Estatuto novamente, voltou à pauta. Agora, qual o real objetivo? Para que realmente nós tenhamos um cartório eleitoral com muito mais torcedores votando? A situação é a seguinte, vou ser sincero com vocês, eu sempre lutei pelo direito ao voto do fiel torcedor. Quem me acompanha sabe disso. Para se ter uma ideia, na primeira entrevista coletiva do Augusto Melo, quando ele assumiu, que eu estava no Parque São Jorge na imprensa, a pergunta que eu fiz, quando todos estavam falando de Gabigol, de Roberto Firmino, eu perguntei para ele o que ele iria fazer para o estatuto ser reformado e o fiel torcedor ter direito ao voto, para se ter uma ideia. Mas hoje, infelizmente, eu falo para vocês, isso para mim não me empolga. Não o fato do fiel torcedor ter direito ao voto, mas assim, analisando, fiel torcedor vai ter direito ao voto para votar em quem? Outro detalhe, muito tarde para isso. Sinceramente, para mim, hoje é o que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Intervenção judicial é a única saída. Talvez, será que de repente tudo isso que está acontecendo sobre intervenção, essa votação não pode ser ali considerado, sei lá, uma desculpa? Enfim, surpreendeu essa notícia, mas é o que eu disse para vocês, para mim, bem tarde. Hoje, que o Corinthians necessita, na minha modesta e humilde opinião, é a intervenção judicial. Aliás, necessita. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre valores divulgados do novo contrato do atacante holandês Memphis. Segundo informações, esse novo contrato terá um custo total que pode chegar em até 135 milhões de reais para o Corinthians. A novela Memphis acabou. Memphis assinou na última terça-feira, dia 18 de agosto, a sua renovação contratual com o Corinthians, contrato que vai até o dia 31 de julho de 2028,
e tiveram mudanças importantes e uma redução de custos em relação ao primeiro contrato, que foi assinado ainda em 2024. Vamos lá. O novo vínculo tem um custo total estimado em cerca de 135 milhões de reais para o Corinthians, considerando salários, direitos de imagem, encargos e a operação para quitar a dívida com o jogador. Além disso, existe uma verba de 7,7 milhões em marketing, que deverá ser bancada por patrocinadores. Detalhando, o Memphis receberá cerca de 54 milhões líquidos em salários e direitos de imagem nos 2 anos. O custo do clube com salários, imagem e encargos chega a aproximadamente 79 milhões. A dívida com o Memphis foi fixada em 42 milhões líquidos, divididos em 4 parcelas de 10 milhões e meio de reais, parcelas que serão pagas a cada semestre, a partir do ano que vem. A verba de marketing teve uma queda, era pouco mais de 15 milhões e caiu para 7,7 milhões. Lembrando também que o Memphis abriu mão de ajudas de custo de 250 mil reais, como por exemplo da moradia do hotel que ele mora no centro de São Paulo. O Memphis que ainda poderá receber valores adicionais por conquistas, incluindo 20% da premiação paga pelo patrocinador Master, além dos tradicionais bônus por desempenho da equipe. Então, o Memphis que acabou aceitando reduzir vários custos em seu contrato, inclusive não cobrou os juros da dívida, que só dívidas com juros já estava se aproximando de 80 milhões de reais. Então, esse novo vínculo, pelas informações, segundo informações do GE, vai chegar a uma totalidade de 135 milhões de reais para o clube. A minha opinião quanto a esse custo que o novo contrato do Memphis pode chegar é a seguinte: estamos falando de muito dinheiro, algo na casa de 135 milhões. Então, o Memphis que já conquistou Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Paulista, agora é uma nova etapa. Vai ter que fazer por merecer o baita de um investimento. São 135 milhões. Mas, claro, bem mais barato, por exemplo, que se ele tivesse ido embora. Naquela primeira nota, subindo, saúde financeira, sendo que sem ele renovar só a dívida, quase 80 milhões de reais. E ainda por cima surgiu aquela informação que os seus representantes iriam querer cobrar o contrato todo, porque já estava tudo pronto. Então o Corinthians tinha ali uma estimativa de corria um risco de pagar 180 milhões de reais para ele. E claro, estamos falando na atualidade, com o tempo passando, a dívida subindo ainda mais. Hoje está tudo congelado. A dívida congelada, 42 milhões, dão quase 80, mas é aquele negócio. Vai ter que fazer por merecer. Vai ter que jogar muita bola. É dinheiro. E eu, sinceramente, acredito que o Memphis vai dar um retorno. O Memphis vai, se pagar esses valores que o clube vai estar investindo por ele nesse novo contrato. Toda essa renovação do Memphis que acabou sendo motivo de muitas polêmicas nas últimas semanas, conforme nós acompanhamos. Enfim, tudo resolvido, tudo definido, e agora com esses novos valores, é o que eu disse a vocês. Eu acredito que será um bom investimento. E um ponto importante nisso tudo, que a dívida ela foi negociada sem os juros, mas se o Corinthians atrasar as parcelas de 10 milhões e meio a cada 6 meses, aí juros e encargos serão acrescidos novamente. Então, portanto, o Corinthians vai ter que cumprir severamente esse novo acordo que foi feito com o jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem um like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!